Então, estamos começando a gravar. Eu vou começar a projetar para a gente ver, então, hoje, a aula sobre Basidium micota. Então, como a gente já viu, eu vou começar sempre dando uma visão geral dos grandes grupos e das três principais classificações que existem dentro do reino fungi. Então, aqui seria, né, a gente tem o grupo mais basal, Chytridiomycota sensulato, que inclui os fungos aquáticos, Zygomycota sensulato, que a gente viu que inclui vários outros filos também, que inclui fungos que se alimentam geralmente de substratos ou açúcares mais simples, Glomeromycota inclui fungos simbiontes, principalmente os fungos que se associam às raízes, formando as micorrizas arbusculares, que é um dos tipos do micorriza, que é o ancestral. Ascomycota, que a gente viu na semana passada, e Basidiomycota, então, que a gente vai conversar hoje. Aqui, então, uma árvore mais simplificada do Tree of Life, né, colocando, então, aqui junto com Basidiomycota e Ascomycota um outro grupo que a gente não vai enfatizar, que é um outro filo, que é Entorrhizomycota. E aqui, então, a classificação de 2018, com Ascomycota, Basidiomycota e Entorrhizomycota lá na mesma, né, então nesse grupo não houve muita modificação nas classificações seguintes, né, comparando com aquela lá dos primeiros 5 grandes grupos. Então, a gente vai ver o filo e vamos falar um pouquinho sobre, antes da gente começar, sobre sistemática e taxonomia, né, que basicamente é o estudo das espécies, como que a gente descreve uma espécie, como que a gente descreve uma espécie existente, como que a gente descreve uma espécie que ainda não tem nome, e existem várias regras, várias normas que seguem um código internacional, que é chamado Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas. Essa é uma publicação que é disponível online, gratuitamente, e ela é frequentemente revisada por especialistas, enfim, por todo mundo que trabalha nessa área, durante os congressos internacionais, então ela é revisada e às vezes são feitas alterações, né? Mas, então, se a gente coleta um fungo que ainda não tem um nome, ou uma planta ou uma alga, para que a gente publique, a gente tem que, né, para que o nome seja efetivado, digamos, a gente tem que ter uma publicação, tem que fazer uma publicação em uma revista científica, tem que ter uma diagnose, que é uma descrição curta, um resumo de como que aquele fungo, aquela espécie se parece, uma descrição completa, aí com todas as características que são taxonomicamente importantes para aquele grupo. A gente escolhe um nome latinizado, então, para o nome da espécie, vocês devem ter percebido já que a gente sempre tem os nomes escritos em itálico, né, com aquela letrinha, como eu coloquei aqui no código, né, mas esse é o tipo de letra que a gente usa sempre para os nomes, principalmente de gênero, e o epíteto específico, né, que são os dois nomes de uma espécie. Mas as categorias taxonômicas, então, né, a gente tem todas aquelas categorias que a gente já viu, que são geralmente latinizadas também. Então, elas têm uma raiz, um nome que provém do latim ou do grego. E tem que ter um espécime tipo, que vai ser, então, uma coleta, a gente também usa a palavra voucher, que é uma coleta ou aquele fungo que representa aquela espécie, que vai estar, então, citado na publicação e vai ser em cima do qual todos os trabalhos, todas as descrições daquela publicação são feitas. Então, descrição a gente ter o material,
o fungo, ou a planta, ou a alga, e a gente descrever como se a gente estivesse descrevendo, por exemplo, uma pessoa, né? A gente descrever as características gerais que ele tem. Então, esse cogumelo, né? Ele tem um estipe reto, a coloração é mais ou menos amarronzada, na base é branco, ele estava crescendo na serrapilheira, entre folhas e galhos caídos. O pílio tem um umbo, tem como se fosse né, um morrinho aqui em cima na parte central. O pílio é marrom no centro, mais claro na margem. Então, isso é descrever, né? Quando a gente coloca as características do cogumelo, que é diferente de classificar, que é quando eu digo, esse cogumelo, que tem essas descrições e tudo mais, é um cogumelo do gênero Psatyrella, que está dentro da família Psatyrellaceae, dentro da ordem Agaricales, e assim por diante. Então, eu estou ranqueando e classificando ele dentro da sistemática de fungos, dentro dos grupos. E aqui, então, eu trouxe um exemplo, né, só para mostrar também que a gente, cientista é sério, mas cientista também gosta de se divertir. E esse aqui é um cogumelo brasileiro, essa é uma publicação de 2015, então essa parte aqui de baixo é uma parte original da publicação. Isso aqui foi um meme, isso aqui não está incluído na publicação, essa parte de cima foi feita depois, tá, da publicação da espécie. Então, esse é o Pluto cebolinha, foi publicado, então, em 2005, por Menoli, Rusto e Capelari. Esses aqui são os autores do artigo e os autores da espécie. Então, Pluteus é o gênero, Pluteus cebolinha é a espécie, e cebolinha, então, é o epíteto específico dessa espécie, né? A espécie sempre tem dois nomes, então a gente nunca vai dizer só, o cebolinha, né? A gente sempre vai dizer o Pluteus cebolinha, ou então a gente pode escrever, se a gente estiver falando do gênero, a gente pode colocar P. cebolinha, mas o gênero, para dizer espécie, o gênero sempre tem que vir acompanhado. Então, Pluteus cebolinha é espécie, está dentro da família Pluteaceae, que está dentro da ordem Agaricales, dentro da subclasse Agaricomicetide, dentro da classe Agaricomicetes, do subfilo Agaricomicotina, do filo Basidiomycota, do reino Fungi. Então, essa é a classificação. Aqui, então, o que mais que a gente pode ver aqui nessa publicação? Isso aqui, Mycobank, né? O MB vem um número, isso aqui é um cadastro que a gente faz, então cada espécie nova que é descrita precisa ser cadastrada nesse banco de dados internacional que se chama Mycobank, então isso acompanha o nome na publicação. Aqui tem a etimologia, né, então ele recebeu o nome para honrar o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, porque ele tem alguns poucos fios de cabelo, e o basídio, então a gente hoje vai ver o que é o basídio. O basídio é essa estrutura que produz na ponta os esporos, e os autores então acharam que os basídios lembram o cabelo do Cebolinha, e por isso que eles resolveram então homenagear o Cebolinha nessa espécie. Isso é bastante comum, então a gente pode escolher dar um nome para a espécie que seja uma característica que ajude a designar aquela espécie, ou a gente pode fazer homenagens, né? E aí tem um monte de exemplos super engraçados, super interessantes, e de certa forma, então, existe uma polêmica, porque tem gente que acha que é uma bobagem, que a ciência não devia fazer isso, mas existem duas coisas. Uma eu acho, na minha opinião pessoal, né, eu acho que é legal porque isso ajuda a divulgar a ciência, ajuda a divulgar as espécies, e às vezes existem casos de homenagem a pessoas
que podem ser, por exemplo, de financiamentos oferecidos, assim, eu quero comprar uma espécie, quero te dar dinheiro para trabalhar nessa espécie e tu coloca o meu nome nela. Tem gente que também acha que é ruim, mas enfim, em tempos de vacas magras, né, por que não? Então, existem situações, né, e opiniões diferentes, mas às vezes, né, existem ONGs que fazem isso também, que coletam, né, verba e financiamento, e em troca de uma homenagem, aquela pessoa dá dinheiro para a ONG, enfim. Aqui nesse caso foi só uma admiração pelo Cebolinha e pela Turma da Mônica que levou a espécie a ser chamada de Pluto Cebolinha. Os autores não ganharam nenhum dinheiro do Maurício. Então, dentro de Basidiomycota, o filo está subdividido em 3 grandes subfilos, de acordo com o Tree of Life, que é aquela classificação, a segunda que a gente viu. Então, a gente vai ter a Garicomicotina, que é um subfilo grande que inclui todos os fungos macroscópicos de Basidiomycota. Então, aqui entram as orelhas de pau, os cogumelos, fungos gelatinosos, puffballs, que são que a gente pode chamar também de bolas de terra, ou que são os fungos que são esféricos e ficam cheios de esporos, e quando a gente toca, eles liberam um monte de esporos. Fungos que têm forma de coral, então tem uma diversidade de formas enorme aqui, uma diversidade enorme de relações, como eu falei, que a gente vai continuar a conversar sobre isso mais para frente, forma de dispersão de esporos diferentes, então é um grupo super grande, que inclui principalmente todos os Basidiomycota que são macroscópicos dentro de Agaricomicotina. O segundo é Ustilaginomicotina, que também são chamados de fungos carvões. Esse grupo, os 2 últimos grupos então, que eu vou falar, são principalmente grupos de fungos fitopatógenos. Ustilaginomicotina inclui, então, vários fungos que são parasitas de plantas, e são chamados de carvões porque eles produzem em massa esporos cinza, escuros ou pretos, e que dão, então, quando a planta está contaminada com esse fungo, dá a impressão que ela está queimada, ou que tem carvão em cima, que é o resultado, então, da massa de esporos escuros desse grupo. E aqui na foto tem um exemplo de uma espécie que é o Stylagomaedes, que forma, então, o Stylagomaedes, ele contamina o milho, cresce dentro do milho, e depois ele usa as espigas do milho e produz os esporos dentro dos grãos de milho. Então, o que a gente tem aqui pendurado são grãos de milho que foram contaminados e que estão cheios de esporos. Vocês veem que eles são meio acinzentados, né? E apesar de feio, né? É uma daquelas comidas feias, ele é comestível. Então, não são todos os países que comem, mas no México isso é uma iguaria, e os milhos são produzidos, inclusive, inoculados com esse fungo para produzir o Stylagomaedes, que é chamado no México de huitlacoche, ou cuitlacoche, que é bem gostoso. E, por fim, Pucciniomicotina, que também é um grupo de fungos fitopatógenos, e que inclui também leveduras. E aqui esses fungos são chamados de ferrugens, e a gente vê aqui, então, eles causam essas manchas meio alaranjadas, também por causa da produção dos esporos, que em massa tem essa coloração alaranjada, e contaminam, então, as folhas, dando essa aparência de ferrugem, por isso eles são chamados de ferrugem, e esse, então, é o subfilo Pucciniomicotina. Então, voltando para a gente vai acabar falando mais de Agaricomicotina, e vamos ver, então, algumas terminologias. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, o pessoal que chama de corpo frutífero, o corpo de frutificação, quando se refere a um fungo ou um cogumelo. Essa terminologia ainda é usada
em inglês o pessoal também usa, mas não é uma terminologia adequada exatamente para fungos, né? Eu considero as palavras super importantes, né? As palavras têm um poder, mesmo que a gente não queira, a gente ofende ou elogia ou alegra as pessoas com as palavras muito facilmente. E eu acho que o mesmo vale para quando a gente está ensinando ou falando de alguma coisa, né? Fungos têm uma terminologia própria dentro do reino que ajuda no conceito de distinguir esse reino de outros reinos, como as plantas, né? Muita gente ainda acha que fungos são plantas, e se a gente continua chamando de fruto, né, fica mais difícil de dissociar. Então, para falar de todos os fungos macroscópicos, a gente, ao invés de falar de fruto, a gente pode chamar de esporoma, porque são as estruturas macroscópicas que são responsáveis por produzir esporos. E em basidiomicota a gente chama de basidioma, né? Então, aqui a gente tem, nessas fotos aqui, uma diversidade de formas, né? E essas formas, todas elas, na verdade, surgiram várias vezes durante o processo evolutivo e são produto de uma evolução convergente, ou seja, a gente tem vários grupos não necessariamente relacionados filogeneticamente, né, ou sem um parentesco muito próprio, muito próximo, mas que produzem estruturas basidiomas na forma de cogumelos, ou seja, os cogumelos surgiram várias vezes durante a evolução do reino fungi. O mesmo vale para as puffballs, para os fungos gasteroides, para os fungos coral. Então, todas essas são formas que surgiram várias vezes dentro do reino, né? Então, isso aqui é só para mostrar que existe uma variedade morfológica, mas que a forma não, não indica parentesco. Então, a gente já viu na semana passada que existe, né, para ascomicota, isso vale aqui também, existe um local específico no basidioma ou no estroma dos ascomicota, onde os esporos vão ser produzidos. Microscopicamente, essa estrutura, essa camada se chama himênio. Então, himênio é uma estrutura microscópica que é o conjunto das células que produzem esporos sexuais. Então, nos ascomicota, a gente viu que essas células são os ascos. Então, em ascomicota, aqui, essas células são os ascos, e o himênio, então, está formado por vários ascos, que contém dentro deles os ascósporos, formando essa camada aqui. Então, isso aqui é o himênio. E em basidiomicota, a gente vai ver que essas células, então, são os basídeos, e os basídeos têm um formato diferente, como a gente viu lá no glúteo cebolinha, ele é uma clava que tem como se fosse cabelinhos, a gente vai ver que esses cabelinhos se chamam esterigmas. E a camada, então, chamada himênio... o que eu fiz com a caneta? Peraí. São vários basídeos, então, um do lado... desculpa, gente, não sei o que está acontecendo aqui. São vários basídeos, uns do lado dos outros, formando, então, o que a gente chama de himênio. E quando a gente olha, então, macroscopicamente, esse himênio, ele pode se organizar de várias formas, e no exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui é um himenóforo. Himenóforo, então, é o que a gente vê macroscopicamente, aqui, nesse caso, formando lamelas. E podem ser várias outras organizações. Então, nesse desenho aqui, a gente tem aqui, então, cogumelo. Se a gente cortar, né, aqui, isso aqui que está embaixo, que é o que eu acabei de mostrar ali, né, que a gente viu nos cogumelos, é o himenóforo, formando, então, várias lâminas, que a gente chama de lamelas, uma do ladinho das outras. E se a gente pegar uma dessas e faz um corte, olha no microscópio, a gente vê aqui agora o himênio. Então, aqui a gente tem os basídeos um dos ladinhos dos outros, formando o himênio.
Então, o himênio é quando a gente olha no microscópio e a gente vê todos os basídeos um do lado dos outros com os basidiósporos. E himenóforo é o que a gente vê aqui macroscopicamente. Então, imaginem uma folha, o himênio cobrindo toda essa folha, e nos cogumelos essa folha faz isso aqui. E cada dobra dessa aqui, então, eu não sei o quanto vocês conseguem ver, mas cada dobra aqui, então, seria uma lamela. E o himênio, então, está recobrindo essas lamelas. E aqui, só para a gente nunca esquecer, que a gente tem, então, o basidioma, ou esporoma, que é só um pedaço do fungo. Aqui está o himênio, essa camada aqui é o himênio. E lembrando, então, que a gente nunca pode esquecer que o micélio que está no substrato é a parte mais importante do fungo. Então, o micélio aqui é a parte que cresce, que se alimenta, que produz as enzimas e absorve os nutrientes. O micélio é a parte somática do fungo. E aqui, então, é a parte que forma os esporos são liberados e essa parte se decompõe também e volta a ser absorvida por outros organismos. Então, o basídio define os basidiomicota, assim como o asco define os ascomicota. Então, o basídio é geralmente essa clava, ele tem 4 esterigmas, que são esses que parecem chifrinhos aqui, ou os cabelos do cebolinha, e cada esterigma tem, então, na ponta, um basidiósporo. Então, a gente viu nos ascomicota... Nos ascomicota, os esporos são produzidos e amadurecem dentro dos ascos. Agora, nos basidiomicota, eles são produzidos e amadurecem na ponta dos esterigmas já para fora. Então, são estratégias diferentes de amadurecimento dos esporos, isso que distingue os dois filos. Então, nos basídios ocorre a meiose, muito parecido com o que a gente viu na semana passada. E aqui a gente tem de novo um desenho de um himênio, então, com aqui um basídio, aqui outro basídio, lá outro basídio, outro basídio. E aqui é uma microscopia, então, eletrônica de varredura, mostrando, né, tridimensionalmente, super linda essa foto, de um basídio, com os esterigmas aqui na pontinha, e 4 basidiósporos aqui, cada um grudado em um esterigma. Então, os basidiósporos podem conter um ou mais núcleos, geralmente só tem um. A gente pode ter 2 ou a 8 esporos por basídio, mas o mais comum é ter 4, como a gente viu ali antes. E todos os esporos são super importantes, os esporos sexuais são super importantes, tanto em ascomicota ou em basidiomicota, para identificação. Então, a taxonomia tem... Na taxonomia, os esporos têm uma importância bastante alta. E eles variam muito de forma, de cor, de estrutura. Então, aqui a gente tem microscopia eletrônica de um esporo liso, aqui microscopia eletrônica de um esporo que tem cavidades, aqui microscopia óptica, um esporo também liso, a gente consegue ver algumas estruturas aqui diferentes. Aqui a microscopia eletrônica de um esporo que tem como se fosse uma rede em volta. Então, tudo isso são características que são importantes para taxonomia. Existem 2 jeitos de os basidiósporos serem duas grandes classificações dos basidiósporos com relação a como eles saem do basidioma. Então, em todos os fungos, como as orelhas de pau e os cogumelos que têm o himenóforo exposto, né, então aqui a gente vê que o himenóforo está exposto, não tem nada, né, fechando ele, ou se tem no início do desenvolvimento, depois no final do desenvolvimento essa membrana pode ser liberada. A hora que os esporos são produzidos, eles já começam a ser liberados forçadamente, existe uma estratégia que é essa vesícula aqui, que é formada no esterigma e que acaba ajudando o basidiósporo a ser ejetado. Então, isso acontece nos
cogumelos nas orelhas de pau, por exemplo, e aqui a gente vê, então, nessa foto, né, incrível, essa foto não é minha, mas toda essa nuvem que a gente vê aqui em cima são os esporos que foram liberados desses cogumelos e são carregados pelo vento, e são lançados, então, forçadamente, esses são chamados, então, de balistosporos, são lançados forçadamente com o auxílio daquela vesícula. Nos fungos gasteroides, depois a gente vai falar mais um pouquinho, os fungos gasteroides, eles têm estruturas que parecem que são esféricas, geralmente, e todos os esporos amadurecem. Aqui, nos cogumelos, à medida que os esporos amadurecem, eles vão sendo liberados. Aqui, todos os esporos têm que amadurecer antes dessa estrutura abrir. Então, eles começam completamente fechados quando são jovens, os esporos começam a amadurecer aqui dentro, depois que todos os esporos estão amadurecidos, então, ocorre uma abertura, que pode ser um poro, ou pode ser uma rachadura, e é para liberar esses esporos, os esporos simplesmente eles vão se quebrando ali dentro, se soltando do esterigma, e a liberação precisa de uma ação mecânica. Eu vou botar para vocês um vídeo que eu fiz ontem, que ontem eu encontrei também alguns desses fungos gasteroides, e a ação mecânica pode ser uma gota da chuva, pode ser um galho que cai em cima, um bicho que pisa. Então, essa estrutura aqui precisa ser, de certa forma, mecanicamente tocada, para então sair essa fumacinha aqui, que é a massa de esporos. Então, a gente tem... Prof, Fala. posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, fiquem à vontade. Eu ainda não entendi ele ser fechado ou exposto. Basicamente, o que que isso quer dizer? Então, quer dizer que, quando a gente tem cogumelos, eu vou mostrar, esse aqui, é aquele bem pequenininho que eu mostrei antes, ele se forma e ele já expõe o himenóforo, ou seja, a região que produz os esporos, e logo que os esporos começam a amadurecer, eles começam a ser liberados. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro exemplo. Nos chamados gasteroides, que são os da foto da direita, aqui, eles vão começar completamente fechados. Então, eles começam como se fosse uma bolinha completamente fechada, e ele só vai abrir, vocês estão vendo aqui esse funguinho que eu tenho na mão? E ele só vai abrir depois que todos os esporos ali dentro estiverem maduros. Tem que levantar um pouquinho mais, prof, eu acho. Dá para ver? Dá para ver, mas assim, não tem alguma relação Dá para de... ver o que está saindo? Acho que bem pouquinho. Mas assim, prof, tem alguma relação das lamelas, a gente conseguir ver as lamelas ou não? Tipo, se eu consigo ver as lamelas, ele está exposto. Sim, ele está exposto. Entendi. Nos que são fechados, existem duas grandes formas. Uma é esse quando eles parecem uma esfera mesmo, e daí não tem himenóforo. Essa é uma diferença também, porque o himênio está ali dentro, então a gente não consegue ver macroscopicamente o himênio porque ele está dentro dessa estrutura fechada. E aí, quando ele abre ali no poro, ou no caso da estrela da Terra, que eu estava mostrando aqui, no poro também, ele só vai liberar os esporos depois que eles todos tiverem amadurecido. E aí precisa de uma ação mecânica. Então, se a gente não vê o himenóforo, é porque ele é fechado. Se a gente vê, aí o himenóforo pode ser lamelas, ou pode ser poros, ou pode ser dentes, pode ser liso, mas mas ele vai estar exposto de alguma forma. E nos que são fechados, ele vai abrir e vai expor os esporos, mas não vai expor um himenóforo igual aos outros. Não sei se ficou mais fácil. Ficou, prof. Depois eu posso mostrar a estrela da Terra de novo. Fala.
Basidimicota não é o único filo que, tipo, tem essa característica de liberar os esporos, assim, em nuvenzinhas, assim, né? Não, a ascomicota também. A ascomicota também faz, a partir dos esporomas macroscópicos, e tem vários outros fungos que liberam essas nuvens, assim, de esporos, que são fungos na fase assexual. Os mofos, na fase assexual, formam muitos esporos, e às vezes se a gente toca uma coisa que tem mofo, a gente vê os esporos, assim, saindo. E tem um outro grupo que eu botei, esse a gente não vai ter uma aula específica, mas eu botei um vídeo e alguns outros tópicos para a gente discutir perguntas aqui, se for o caso, que são os mixomicetes, ou os Lyme molds, ou fungos plasmodiais, ou pseudofungos plasmodiais, que são protozoários, que também se reproduzem por esporos, e também se a gente toca, eles são muito pequenininhos, mas se a gente toca, a gente também vê essa nuvens de esporos sendo liberada. Então, tem vários grupos que têm essa estratégia de liberação dos esporos em massa, que parece uma nuvenzinha. Uhum. Tá bom, obrigada, prof. Por nada. Então, podem abrir e fazer pergunta quando quiserem. Depois a gente pode voltar e se tiver alguma coisa que vocês ficaram em dúvida, vocês podem colocar também por escrito. Ou trazer na próxima semana, sem problemas. Então, vamos ver um pouquinho da ecologia do grupo, né? A gente tem vários basidimicota decompositores, aqui a gente vê, esse é um gênero que vocês talvez já tenham visto, que é bastante comum, são cogumelos bem pequenininhos, o gênero se chama marasmios, eles parecem os guarda-chuvas mesmo, guarda-chuvinha microscópico, e eles são super importantes na decomposição da serrapilheira, estão sempre associados, assim, a matéria orgânica pequena, pequenos galhos e folhas. Aqui a gente tem um geastro, que também está associado à serrapilheira, aqui um fungo decompositor de madeira, uma orelha de pau. Tem grupos de fungos que têm bioluminescência, esse é um exemplo do gênero Mycena, que é o gênero mais conhecido pela bioluminescência, não são todas as espécies de Mycena que são bioluminescentes, mas várias são. Então, aqui a gente tem duas fotos com a luz acesa, né, com a luz branca acesa, e aqui duas fotos com exposição em tempo maior, mostrando a bioluminescência. Quando a gente vai a campo à noite, não sei se alguém já teve essa experiência, se está super escuro, a gente não pode acender nenhuma luz, também se tiver lua cheia, isso atrapalha, se tiver trovoada, atrapalha, tem que estar super escuro, a gente consegue ver, encontrar os basidiomas, os cogumelos verdinhos, eles emitem uma luz verde, e às vezes até o micélio, se a gente pega o substrato, a serrapilheira, a gente consegue ver as hifas bem fininhas, assim como a bioluminescência emitindo luz verde. É super incrível e super bonito. Então, aqui, simbioses tem os líquens, que a gente viu bastante hoje. Esse aqui, na verdade, é um exemplo de um basidiolíquen, né? Então, a gente vê aqui o talo do líquen com algas verdes, micélio e algas verdes, e a estrutura reprodutiva do Basidiomycota, formando essas clavas aqui que parecem corais. E ectomicorrizas, que a gente vai falar mais sobre essa relação numa aula no futuro. E outra simbiose que é interessante, que eu posso passar algumas coisas para vocês lerem, são as formigas que cultivam fungos. Vocês conhecem, todo mundo já viu as formigas cortadeiras, né? E as formigas cortadeiras, elas não comem as folhas. Elas levam as folhas para alimentar o micélio do fungo que elas comem. Então, esse aqui, que está com o quadrinho amarelo, é um exemplo, é um grupo, então, desses fungos que são da família, que são chamados de lepiotáceos, que são relacionados ao gênero Lepiota. Esses cogumelos aqui, eles podem crescer geralmente associados a ninhos abandonados, mas o micélio deles é consumido pelas formigas do grupo Actine, que são as formigas cortadeiras. Então, o que acontece? As formigas, a formiga rainha,
geralmente ela carrega, quando ela vai começar um novo formigueiro, ela carrega no aparelho bucal uma porção do micélio do fungo para iniciar uma nova colônia. Então, tem vários clones desses fungos em várias colônias de formigas. Então, ela leva um clone, e esse clone, então, esse micélio começa a ser alimentado por, aqui a gente vê, né, pedacinhos de folhas, ou pedaços de plantas, às vezes podem ser também as flores, podem ser outras partes. Mas aí as operárias, então, alimentam e trazem as folhas para alimentar esse micélio, e elas se alimentam do micélio, então, da parte branca, algodonosa que a gente vê aqui. E esse é provavelmente um dos exemplos mais antigos de agricultura, né? Porque além de alimentar e cuidar do micélio, elas fazem também podas, porque quando elas estão cultivando o micélio, esse micélio somático é nutritivo e tem bastante energia, mas elas podam cada vez que o micélio começa a produzir um cogumelo. Porque o cogumelo, que é a estrutura reprodutiva, vai tirar muita energia, vai exigir muita energia do micélio somático. E vai acabar diminuindo aqui, né, o micélio somático. Então, elas podam constantemente para manter o micélio só crescendo na forma somática, sem se reproduzir sexuadamente. Por isso que, quando a gente encontra os cogumelos, às vezes eles estão associados a ninhos abandonados, tá? E existe uma teoria também, alguns autores, micólogos, acreditam que tem algumas espécies que só existem na forma somática, porque faz tanto tempo que estão sendo podadas pelas formigas, que perderam a capacidade de formar o cogumelo, e são só reproduzidas dessa forma. Mas essa história é ainda mais linda, porque existe um outro fungo, que é um fungo, como se fosse um mofo, que pode crescer em cima desse micélio que elas comem. E ele cresce mais rápido, é um fungo que pode, então, atacar esse micélio e estragar, né, o micélio, que é a fonte de alimentação delas. Para isso, elas também têm uma estratégia, e essas formigas, elas têm na região peitoral, ou sei lá como é que chamam para formigas, mas na região abaixo do corpo, elas carregam uma colônia de bactérias, actinomicetes, que produzem um antifúngico que combate esse fungo que cresce no fungo delas, né? Então, elas usam essa bactéria para combater essa contaminação, e a bactéria também é passada para todas as formigas, esse actinomicete. Então, é uma estrutura super complexa dentro do ninho, e que tem várias e várias, enfim, vários aspectos evolutivos que possibilitaram, então, essa associação toda. Aqui, nesse exemplo de cima, é um gênero diferente também dentro das Attini, que também cultiva esse grupo de fungos, mas nesse caso aqui, elas cultivam, vocês lembram quando a gente falou de fungos dimórficos, que podem crescer no formato de hifas, filamentoso, formando o micélio como hifas, ou podem, dependendo da situação, crescer na forma leveduriforme. Então, nesse caso aqui, esses fungos podem fazer isso, e as formigas cultivam bolinhas cheias de leveduras, como se fossem bolinhas de iogurte, digamos assim, e são leveduras desse fungo, e elas então se alimentam do fungo, mas na forma leveduriforme. E aqui é um outro grupo, é uma situação parecida, é um outro grupo diferente de Attini, e que se adaptou, então, elas fazem ninhos menores, ninhos que são pequenos, os ninhos das Attini são dessas Attini que são bem grandes, cheios de cavidades, e daí tem cavidades especiais para lixo, cavidade especial para o fungo, cavidades especiais, assim, para ovos,
Nesse caso aqui, essas formigas produzem ninhos que são bem menores, mas elas também se alimentam de fungos, mas é de um grupo de outra família, que é um fungo coral da família Pterolaceae, que é esse que está na foto aqui. Então, são duas estratégias super interessantes, super complexas, relações fascinantes dentro da biologia como um todo, assim, que são coisas que a gente às vezes não escuta muito, mas que são exemplos, assim, de como a evolução é fascinante e como os organismos interagem, né? Então, esse é um exemplo que eu acho super bonito. As formigas que cultivam fungos. Por fim, então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém sabia ou quer fazer algum comentário sobre essa relação? Prof, sobre isso, eu tinha visto um vídeo do Richard Dawkins falando sobre essa relação e achei bem legal, bem interessante. Mas eu tinha uma outra pergunta que é, assim, bem básica e eu meio que percebi que eu não sei o que é o estroma. Tipo, eu não sei, tá meio confuso pra mim. Basidioma, tu entendeste? Sim. É a estrutura macroscópica dos Basidiomycota. Estroma é a estrutura macroscópica dos Ascomycota. Ah, só dos Ascomycota? Aham. Ah. E se a gente quiser falar de qualquer um, daí é esporoma, de esporo. Entendi. Mas por que não deram um nome, tipo assim... Ascoma. Porque ascoma os ascomas estão dentro dos estromas. Então, lembra que a gente viu na semana passada, a gente tem aquele fungo que a gente chama de dedo de homem morto, né, a Chilária. É um estroma que tem vários ascomas. É diferente porque nos basidiomas a gente tem os esporos todos sendo produzidos numa superfície que a gente chama de himênio, que pode ou não formar o himenóforo. Nos Ascomycota, o himênio está em cada ascoma, então vai ser em cada apotécia. A gente pode até ver, por exemplo, aqui, né? Aqui é um líquen, mas se a gente fosse usar como exemplo, né, comparando com o estroma, se isso tudo fosse o estroma, a gente tem aqui 2 ascomas. Então, ascoma é cada apotécio ou cada peritécio, cada estruturazinha que possui uma camada de células que produzem os ascósporos. Não faz muito sentido, eu, na verdade, também, eu aprendi isso depois, porque eu nunca, eu aprendi isso depois que eu já estava dando aula, antes eu ensinava errado, mas é que não é um paralelo, realmente. Então, em Ascomycota, a gente tem estromas que contém vários ascomas, e em Basidiomycota a gente tem os basidiomas, toda a parte da estrutura macroscópica é chamada de basidioma. Tá, e daí tem essa parte aí que mais especificamente macroscópica, que vai ter os esporos, que é o himênio, né? Mas em Ascomycota a gente não tem nenhuma coisa que chama de himênio, né? Tem o himênio, que é a camada dos ascos, mas não tem o himenóforo. Então, tá. o himenóforo é o que a gente vê macroscopicamente. Que a gente não usa para Ascomycota. E nem para os fungos que formam bolinhas, os gasteroides. Tá. É muito nome. É muito nome. Mas, assim, tenta entender o conceito, os nomes eu acho que vêm com o tempo, e eu não sei, eu acho que eu comentei com vocês, é muito difícil justamente, e isso é uma coisa que a gente, né, que seria assim um sonho mudar, seria que todo mundo entendesse melhor os fungos, porque esses nomes, se a gente pensar num paralelo, a gente conhece nomes básicos das estruturas de plantas e de animais, porque a gente cresce ouvindo, a gente vê na escola,
E fungos, por ser um reino que não é estudado, esses são nomes básicos também, mas que a gente não vê, né? E a gente não está acostumada com esses nomes, porque geralmente eles não são mostrados, as pessoas não entendem, não é muito bem dado na escola. Então, assim, é mais interessante entender o conceito geral. E os nomes é como eu falei, vocês podem consultar o glossário que eu coloquei, o livro do Guia do Semiárido tem um glossário no final, então vocês podem consultar para saber né, lembrar dos nomes, vocês podem consultar a literatura. O mais importante é entender o conceito geral e entender que absolutamente o reino fungi tem uma nomenclatura à parte, porque é um reino diferente, né? O problema é que é um reino que não é muito estudado, que não é, né, a micologia é uma ciência meio mais recente, então a dificuldade está, na verdade, no histórico da ciência da micologia, que não é passada, né, e que a gente não aprende desde criança. Acho que isso está começando a mudar, acho que a gente tem muita gente agora interessada em micologia, então as coisas estão começando a ficar mais... tem mais gente curiosa, tem mais gente da biologia que se interessou pelos fungos, mesmo não estudando micologia, mas mais gente que está mais antenada, então tem muita gente que eu conheço que se formou na bio, que está dando aula e que me procura, que é uma coisa super legal, assim, o pessoal está dando aula nas escolas, daí me procura para saber terminologia correta, para passar para as crianças, um monte de gente que eu conheço né, que tem filhos e filhas, estão começando a mostrar os fungos quando vão fazer trilha, e eu acho que esse é o caminho, assim, né, da gente mostrar e evidenciar que a funga é diferente da flora e da fauna. Acho que esse é o mais importante. E aí, com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Mas eu concordo contigo, é muito nome. Pois é. Mas tudo bem, vamos indo, né? Vamos indo. Não se preocupem com o nome, com decorar para a disciplina, que eu acho que não é o nosso objetivo aqui. E consultem a literatura, né? E me escrevam. Enfim, os fungos são fascinantes e tem muitas relações. Eu acho que eu falei isso numa outra aula, assim, é difícil ir para o campo e não ver uma relação com fungos, ou estar estudando alguma coisa, ou algum animal, alguma planta, e não ver que existe relação deles com fungos. Sempre vai existir. A gente pode não precisar daquela informação, pode não querer ver aquela informação, mas se a gente abre os olhos, né, se a gente está estudando uma coisa, né, de certa forma, assim, com uma visão mais ampla, a gente vai perceber. E isso enriquece, né, eu acho que isso torna a ciência mais divertida, mais interessante, enriquece o assunto também que a gente está lendo, ou para ensinar, ou para estudar, ou para fazer divulgação científica. Então, não se preocupem em decorar os nomes agora, mas entendam que os nomes são importantes. Eu acho que esse é o recado, assim, a nomenclatura é importante. Parece difícil, mas é importante a gente diferenciar, porque as palavras importam. Então, continuando na saga de muitos nomes e muitas palavras novas, vamos dar uma olhadinha para a gente fechar a aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no ciclo de vida de um cogumelo. Então, isso aqui foi modificado a partir do ciclo que está no livro do Raven, que é um livro de botânica que tem uma parte de fungos, que tem alguns probleminhas, porque essa parte nunca foi revisada por um micólogo, só foi revisada pelos botânicos. Então, existem alguns probleminhas, mas o ciclo é bem didático. Eu coloquei também no Moodle um outro que é do livro da Juliana Furti, que está em espanhol, e que tem uma explicação maior, assim, embaixo em espanhol, que vocês podem usar também depois para seguir, para entender.
Então, a gente vai começar nesse ciclo aqui, olhando, então, os basidiósporos, né? Os basidiósporos, então, são os esporos sexuais, que são dispersos. E o basidiósporo, quando ele germina dando origem a uma hifa, né? Que vai crescer, se ramificar, formar um micélio. Aqui a gente tem, então, 2 basidiósporos que germinaram, um que tem núcleos azuis e um que tem núcleos vermelhos. Isso significa que eles são geneticamente diferentes e, portanto, são compatíveis sexualmente entre si. Então, os esporos germinam, aqui a gente tem os 2 micélios crescendo. Se o micélio começa a crescer e não encontra um micélio compatível, o micélio, o que acontece? Nos ascomicota, a gente viu que o micélio podia entrar na fase assexual. Não sei se vocês lembram disso no ciclo. Ele pode entrar na fase assexual e produzir esporos por mitose, milhares e milhares de esporos, e ficar na fase assexual. Até que ele encontre, né, que um dos esporos encontre um outro micélio, até que o esporo germine, no micélio que encontre outro micélio compatível. Aqui, nesse caso, isso não vai acontecer. Os basidiomicota não têm essa fase assexual. Então, se o micélio ou a hifa germina e não encontra um micélio compatível para entrar na fase sexual, ele pode voltar, ele pode regredir, o micélio reabsorve essa hifa e o esporo reabsorve essa hifa e volta a ficar num estágio latente. Aí germina de novo para ver se encontra, né? Então, isso é uma estratégia para garantir a reprodução sexuada. Então, aqui, nesse caso, esses 2 micélios se encontraram, a gente tem um micélio do tipo azul, um micélio do tipo vermelho, e vai ocorrer, então, plasmogamia, onde esse micélio, as 2 hifas vão formar, então, uma parte que vai se juntar, que a gente chama de anastomose, que a gente viu esse termo antes, então, aqui está acontecendo a anastomose, que é a fusão, anastomose, desculpa, minha letra é que é difícil escrever aqui nesse quadrinho. Então, ocorre a anastomose, as 2 hifas se fundem e dão origem a um novo micélio, que agora tem os 2 tipos de núcleo. Então, vamos lembrar do que a gente viu na semana passada, o que a gente tem aqui? A gente tem uma hifa homocariótica, monocariótica. Vocês lembram desses termos? Mono, porque tem um esporo em cada um núcleo em cada compartimento, e todos os núcleos são iguais. Quando 2 hifas desse tipo se fundem, elas formam uma hifa, ou um micélio, que é dicariótico e heterocariótico. Dicariótico porque tem 2 núcleos em cada compartimento hifal, e os núcleos são geneticamente diferentes entre si. Um é azul e um é vermelho. Esse micélio dicariótico, então, vai continuar crescendo e vai para formar o basidioma. Então, claro, ele vai crescer no substrato, vai se alimentar, ele pode crescer, às vezes, até por vários anos no substrato, sem formar basidioma, crescer somaticamente, liberando enzimas no substrato, absorvendo os nutrientes necessários, e lembrando, então, que esse micélio que cresce no substrato dessa forma tem um papel super importante, porque ele está decompondo a matéria orgânica, absorvendo o que ele precisa, né, mas liberando também pro local onde ele está, nutrientes que ele não absorve, mas que podem ser absorvidos pelas plantas, por outros organismos que estão naquele mesmo solo. Então, esse micélio pode crescer por muito tempo e pode ser muito, muito grande, né? Num momento específico, então, esse micélio pode formar estruturas para que ele entre, então, na fase sexual. Então, aqui é que entra o cogumelo, que é o nosso exemplo aqui de basidioma. Então, ele forma o cogumelo é todo formado por micélio, por hifas dicarióticas,
essas hifas aqui, elas praticamente desaparecem, elas só ocorrem lá no comecinho do ciclo, e depois elas acabam, enfim, sendo absorvidas. E aqui a gente só tem, então, o micélio dicariótico formando, ou hifas dicarióticas formando o cogumelo. Na região específica, que nesse exemplo são as lamelas, a gente vai ter a formação do himênio. Então, o himênio está representado aqui, nesse desenho, e aqui a gente vê, então, se a gente, né, fosse olhar com o microscópio, um corte da lamela mostrando o himênio. E aqui no himênio, então, a gente tem as hifas se organizam na parte interna, e as pontinhas das hifas localizadas nessa região específica que formam o himênio, formam os primórdios dos basídeos, né? Então, aqui a gente tem pontas das hifas que vão dar origem aos basídeos. Então, cada pontinha de hifa aqui, assim como o resto das hifas, tem 2 esporos. Desculpa, gente, eu tô falando esporo, mas é núcleo. 2 núcleos, um núcleo vermelho e um núcleo azul. Dentro dessa ponta aqui, que são os basídeos, vai acontecer, então, careogamia, e aqui a gente vai ter, então, nesse pequeno momento do ciclo, o himênio contendo pontas de hifas, que são basídeos, com núcleos diploides. Então, isso foi uma coisa que a gente conversou bastante na semana passada, onde a gente tem, então, toda a estrutura macroscópica do fungo é formada por hifas que têm núcleos haploides, e nesse caso aqui, são 2 núcleos por cada compartimento hifal, mas é tudo haploide. Ele só vai ser diploide, então, num pedacinho. Eu lembro que isso a gente houve dúvidas, né, com relação a isso, na semana passada. Então, aqui a gente está mostrando bem, a gente tem agora um núcleo verde que está representando o núcleo diploide, que é o resultado, então, da cariogamia, da fusão do núcleo azul com o núcleo vermelho. Então, aqui a gente tem agora 2N. Então, quando a gente come um cogumelo, a gente está comendo núcleos haploides em hifas dicarióticas, e se ele estiver produzindo esporos, ou logo antes dele produzir esporos, a gente vai comer alguns núcleos diploides que estão ali no himênio. Mas acontece que essa fase é super curta. Então, logo depois da careogamia, acontece aqui a meiose. Então, acontece recombinação genética nesse núcleo diploide, e aqui é equivalente à formação dos gametas, né? Só que aqui acontece a formação de esporos sexuais. O produto da meiose, então, são 4 núcleos haploides, que são diferentes daqueles núcleos originais, e cada núcleo desse aqui, então, vai migrar para a pontinha do basídeo, vai ser empurrado para a ponta do basídeo. Geralmente, esses basídeos, eles formam um vacúolo na base, que empurra esses núcleos para a ponta, para o ápice do basídeo. Esses núcleos, então, migram para os esterigmas e dão origem, então, começam a amadurecer e formam uma parede externa para dar origem aos esporos sexuais. E esses esporos, então, vão ser liberados, vão ser soltos dos basídeos e vão voltar lá para o início do ciclo, onde cada esporo vai germinar, dando origem a uma hifa monocariótica ou homocariótica. Alguma dúvida aqui? Muitas. Aqui a gente tem, de novo, uma foto de microscopia eletrônica mostrando o basídeo com os esterigmas e os basidiósporos na pontinha. Então, lembrando, né, que é diferente, né, isso é meio que uma quebra de paradigma com relação ao que a gente conhece para células, né, como os núcleos se comportam em animais e em plantas. Aqui nesse caso, então a gente tem as cores aqui no fundo representando as fases dos núcleos, e a gente tem, então, no azul claro, a fase onde tem núcleos haploides, nas hifas monocarióticas. Depois, em roxo, a gente tem essa grande fase, que é a maioria, a maior parte do ciclo, na verdade,
que contém o micélio dicariótico que está crescendo no substrato e a formação dos basidiomas, que tem, então, hifas dicarióticas, N mais N, que quer dizer que a gente tem 2 núcleos haploides dentro de cada compartimento hifal. E aqui no amarelo claro, então, a fase que representa os núcleos diploides, que é uma fase bem curtinha, que ocorre especificamente no himênio, nos basídeos que estão organizados no himênio, e que é curta porque em seguida acontece a meiose para dar origem a 4 núcleos haploides, que vão ser os núcleos dos esporos sexuais. Alguma dúvida? Que então a gente viu um monte desses nomes que a gente viu na semana passada, vários dos conceitos que a gente viu na semana passada. Não sei se complicou mais ou se tá ok. Eu vou parar de compartilhar. Ô, professor, e fala. eu tenho uma dúvida ali na somose. Os fungos, eles têm um critério, assim, para ocorrer? Ou encontrando uma outra IFA que seja compatível, já vai ocorrer? Na anastomose aqui? Então, a gente não fala que os fungos têm sexo, né? Não existe isso. Existe, então, essa é uma parte complexa, a genética dos fungos é complexa, porque eles são diferentes também dos animais e das plantas, porque eles não são só controlados por um par, mas existe o que a gente chama de sistema de pareamento, que em inglês se chama Mating System, que é abreviado por MAT, que talvez vocês vejam, então, isso em alguma literatura, ou em alguns textos. E esse sistema de pareamento é composto por vários genes com vários locos. Então, existe uma combinação de coisas que tem que ser compatível para que ocorra a anastomose. Então, não é só, por exemplo, azão e azinho. Cada gene vai ter vários locos que também tem que ser diferentes. Então, desses 4 esporos que a gente vê aqui, por exemplo, eles vão ter uma combinação diferente, mas de forma que, como eles são do mesmo organismo, da mesma, né, vieram a partir de dois núcleos, cada núcleo aqui vai ter, de certa forma, alguma coisa semelhante, algum desses locos que é semelhante, que vai diminuir a chance de eles serem compatíveis entre eles. Isso é para diminuir a intersexualidade nos fungos. Então, talvez não seja muito claro, mas basicamente o sistema é mais complexo e tem mais locos de pareamento para evitar que, com tantos esporos, evitar que esses esporos do organismo se anastomosem entre si quando as hifas germinarem. Então, é uma estratégia, na verdade, para evitar a intersexualidade e se a gente for pensar, eu vou colocar um texto para vocês que é sobre isso, que não é especificamente, não fala especificamente dos locos e tudo mais, mas fala de uma forma bem leve, um texto que eu traduzi, mas que fala de uma forma bem leve sobre essa parte que a gente acaba não tendo muito tempo aqui para olhar. Mas, se a gente for considerar cada tipo de esporo que tem lá o seu gene, todos os seus locos, como um sexo, né? Ele não tem só 2, como masculino e feminino, como tem as plantas e animais. Isso vai variar bastante, esse número de grupos de pareamento varia bastante entre as espécies de fungos, ao ponto de terem alguns fungos que podem ter até 20.000 sexos, ou seja, 20.000 tipos diferentes de pares. Então, é isso que
que vai dizer se duas hifas ou dois micélios podem se anastomosar e entrar na fase sexual. Eu sei que não é muito fácil, mas é difícil também, a gente não tem muito tempo nessa disciplina para entrar no detalhe da genética, mas é mais ou menos isso. Assim, deu de entender já. Obrigado. Então, não sei se tem mais alguma pergunta, eu vou parar de compartilhar. Desculpa, eu vou parar de gravar, já parei de compartilhar. E a gente fica com a aula de basidio micota por aqui.